Nessa aula, nós iremos explorar a interface do 3ds Max. Olha, eu já adianto que a interface do 3ds Max ela pode ser um pouco intimidadora no início. Ela tem muito botão, ela tem muito comando e muita gente, a maior parte dos usuários, se intimidam muito com essa interface, tá? Então, nessa aula, a gente vai dividir essa interface em partes, em seções, e a gente vai explorando cada uma delas e você vai perceber que ao longo desse curso ela não é tão intimidadora assim, a gente consegue domar esse bicho. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre essa tela de boas-vindas, porque se essa é a primeira vez que você está utilizando o 3ds Max, ele vai abrir essa janelinha que vocês estão vendo aqui em cima. E ela é interessante, ela contém várias dicas, né? Por exemplo, ela dá dicas a respeito da própria interface, que é o que a gente vai abordar aqui nessa aula, né? Ela dá dicas também de navegação, como vocês estão vendo aqui, né? Mostrando como a gente pode utilizar o mouse, né? E tudo mais. Mas com o tempo pode ser que você se enjoe dessa janelinha. E para ela não aparecer mais, você precisa desabilitar essa caixinha aqui, tá? Desmarque essa caixinha, fecha essa janela e pronto, estamos livres daquela janela de boas-vindas, tá bom? Então agora a gente vai começar aqui a explorar a nossa interface através da barra de menus, né? Repare que o 3ds Max tem um menuzinho lá em cima, tá bom? Assim como todos os softwares rodando no Windows, ele também tem um menu, né? Repare aqui que o último menu é ajuda, como todos os outros, né? E o primeiro menu é arquivo. Quando a gente clica aqui nesse arquivo, nós encontraremos aquelas funcionalidades básicas que todos os softwares, praticamente todos os softwares rodando o Windows têm, né? Por exemplo, abrir um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar o seu próprio arquivo e muitas outras. Para que esse curso fique sucinto e direto ao ponto, a gente não vai abordar todas as ferramentas do 3ds Max, porque são muitas, tá? A gente vai explorar somente aquelas que você realmente vai utilizar, tá bom? Nessa aula aqui a gente vai dar uma pincelada na interface e ao longo do curso aí sim nós iremos explorando cada uma das ferramentas. Não todas, somente aquelas que você realmente vai utilizar. Beleza? Bom, na sequência a gente percebe que tem um menu editar também bem comum, né, entre os softwares. A gente também tem o menu criar, olha só a primeira opção, primitivos, padrão, e a gente tem aqui opções para criar primitivos, né? E deve ter alguém aí assistindo essa aula que notou que aqui do lado a gente tem a mesma coisa, olha lá, primitivas, padrão, caixa. É a mesma coisa que a gente tem aqui em cima. Pois bem, boa parte das ferramentas que você vai encontrar aqui no menu superior, você vai encontrar também em outros lugares do 3ds Max. Existe uma redundância, tá bom? Você encontra no menu, você encontra na barra de ferramentas, você encontra no painel de controle aqui do lado, tal. Vai do gosto de cada usuário como é que ele vai acessar aquela função, tá bom? Mas você consegue encontrá-la em diversos lugares, tá? Algumas coisas não, algumas coisas você só vai encontrar aqui, tá? Outras você só vai encontrar ali, então tem coisa que só existe em um determinado lugar, tá? Mas boa parte das funcionalidades que você vai encontrar aqui no menu, você encontra também em outros lugares do 3ds Max, tudo bem? E aqui no cantinho, repare que tem espaços de trabalho, né? Quando você instala o 3ds Max, ele vem habilitado na forma padrão. O que é isso daqui? São formas de configurar, formas diferentes de configurar a interface do 3ds Max, tá? Então eu vou pedir para você deixar no padrão por um momento, tá? Para a gente poder explicar, mas existem outras formas, tá? Por exemplo, modular mini. Se você clicar aqui, repare que ele vai alterar toda a interface dele. Tá parecido, mas tem algumas coisinhas que sumiram, né? Ou então, se você for padrão de desenho, repare que vai alterar de novo, olha lá, apareceram coisas novas que não tinham, né? Então você consegue alterar a sua interface utilizando essa ferramentinha de espaços de trabalho que fica aqui no cantinho, tá? Mas vamos deixar por enquanto aqui no modo padrão, tá? Que é para a gente conseguir uniformizar o que vocês estão vendo aí no seu computador também. Maravilha, agora vamos explorar a barra de ferramentas, que é isso que fica logo abaixo do menu, tá? E repare que a barra de ferramentas, ela é destacável, tá vendo que tem um pontilhado aqui? Coloca o mouse em cima, ele vira essa cruzinha,
você arrasta e olha lá a nossa barra de ferramentas. Eu consigo colocar essa barra de ferramentas aonde eu quiser, tá bom? Mas eu consigo colocar aqui na lateral e ela fica na vertical e tal. Mas eu vou deixar ela ali naquele lugarzinho mesmo, aonde ela vem por padrão, que é para todo mundo que está assistindo essa aula conseguir se localizar, tá ok? E repare que o primeiro comandinho aqui na nossa barra de ferramentas, né? Aqui em cima menu, aqui embaixo barra de ferramentas, lembra desse nome, tá? Primeiro comando, básico, undo, redo, né? Para desfazer aquela besteira que você fez, ou então para refazer aquela coisa genial que você havia feito. Sem dúvidas, né? Na sequência, nós temos as ferramentas de link para você ligar um objeto ao outro. Muito legal esses comandinhos aqui. Depois, a gente tem as ferramentas de seleção. Muito importante isso daqui. Então, nós conseguimos selecionar nossos objetos de diversas formas, né? Não só abrindo o retângulo, né? Você pode aqui fazer um desenho muito doido para selecionar os seus objetos. Não se preocupe que a gente vai explorar isso, tá? Inclusive, a gente tem uns menuzinhos aqui para nos ajudar a selecionar objetos, tá? Muito interessante isso. Deixa eu voltar aqui para a forma retangular, que é para não haver confusão. E na sequência, a gente tem as ferramentas de transformação. Por exemplo, mover, rotacionar, escalonar. De novo, utilizamos isso daqui o tempo todo, tá? O tempo todo a gente vai utilizar isso daqui. Na sequência, nós temos as ferramentas de Snap. Essas ferramentas aqui nos ajudam muito no dia a dia. Então, só para você ter uma ideia, na hora que a gente habilita esse Snap de ângulo e habilitamos também a ferramenta de rotação, a gente consegue rotacionar a nossa chaleira com valores específicos, tá? Então, por exemplo, eu vou girando ela, reparem nesses numerozinhos em amarelo aqui. Eu sei que é um pouco difícil de enxergar, eles são bem pequenininhos, mas repare que eu estou rotacionando essa chaleira de 5 em 5 graus. Então, se por acaso eu quiser rotacionar essa chaleira em 90 graus, eu consigo fazer isso no olho, tá? Só dando uma olhada naqueles numerozinhos amarelinhos, eu já consigo rotacionar ela em 90 graus. Isso daqui facilita demais a nossa vida, tá bom? Não, eu quero voltar. Então vamos lá, 90 graus para 85 menos 90, pronto. No olho eu já consigo rotacionar ela, tá? Então o Snap, ele é muito útil nesses momentos, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a ferramenta de seleção, deixa eu soltar. E na sequência a gente tem aqui as ferramentas de alinhamento, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a ferramenta para você espelhar o seu objeto de acordo com um determinado eixo, ou então alinhar esse objeto com outros objetos, alinhar com o piso, esse tipo de coisa. Na sequência, nós temos o explorador de cena. Deixa eu habilitar ele e repare que ele é exatamente igual a esse painelzinho que está aqui do lado, tá? Daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele, mas olha lá, nossa chaleira aparece nele, tá? E na sequência, a gente tem aqui o explorador de camadas, tá? Então esse daqui também ajuda muito na organização da sua cena, tá? Então imagina que você está criando uma cena de uma cidade, você consegue colocar os prédios em uma camada, as árvores em outra, as pessoas em outra, os equipamentos urbanos numa quarta camada, e aí você quer trabalhar somente nos equipamentos urbanos. Você desliga todo o restante, você consegue ter um olhar direto naquilo, tá? Então, as camadas são muito importantes. Quem trabalha com AutoCAD, com Revit, com ArchiCAD, já está familiarizado com esse conceito de camadas, tá? É o mesmo, né? Repare que ele é muito parecido com esse painel aqui do lado, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre ele, tá? Mas a gente consegue ficar alternando, tá bom? Mas olha só, a nossa chaleirinha, ela tá aqui dentro desse layer. Desligou esse layer, ela some, tá ok? Então, as camadas ajudam muito, tá bom? Na sequência, a gente tem o editor de curva. Isso daqui é uma funcionalidade relacionada à animação. A gente vai falar sobre isso na hora que nós estivermos vendo sobre a animação. Depois a gente tem o editor de materiais, tá? Então, repare que nós aplicamos um material alaranjado aqui no nosso bully, né? Pois bem, isso foi desenvolvido aqui no editor de materiais, tá? Então,
é no editor de materiais que nós conseguimos criar os materiais que nós vamos aplicar aqui nos nossos objetos, tá ok? Olha lá o materialzinho alaranjado que nós aplicamos aqui na nossa chaleira. Ele está aqui no editor de materiais, tá bom? Na sequência, a gente tem as ferramentas de renderização, tá? Então, se você clicar aqui nessa renderização de produção, olha lá, ele vai renderizar a nossa chaleirinha. E na sequência, a gente tem aqui o gerenciador de projetos. E repare que esse gerenciador de projetos, ele é destacável, tá bom? Nós não iremos explorá-lo por enquanto. E logo abaixo da barra de ferramentas, nós temos o Ribbon, tá? Aqui nós encontramos diversas ferramentas de pintura de objetos, como popular sua cena com objetos, mas nós não iremos explorar essas ferramentas aqui nesse curso, tá ok? Aqui do lado direito, deixa eu trocar a minha posição. Agora vamos explorar esse painel aqui do lado. Esse painel aqui do lado ele é chamado de painel de comando, ou Command Panel em inglês, né? Painel de comando. E ele funciona como uma estrutura de pastas, tá? Fica mais fácil de entender se você encarar o painel de comando como sendo uma estrutura de pastas. Então, repare que aqui em cima a gente tem diferentes abas, né? Então, nessa primeira aba, a gente chama ela de aba criar. Usamos elas o tempo todo. Na sequência, a gente tem a aba modificar. E na hora que eu acesso ela, muda todas as ferramentas aqui embaixo, né? Tem a aba hierarquia, tem a aba de movimento, temos a aba também de exibir e a aba de utilitários, né? Cada uma delas com diferentes ferramentas. Vamos voltar lá na aba criar e repare que aqui embaixo em primitivas a gente tem um monte de opção. No entanto, se a gente mudar aqui para formas, olha lá, mudou as opções, né? Luzes, muda também as opções. Por isso que eu digo que é mais fácil de entender o painel de comandos se você imaginar que isso daqui é como se fossem pastas, tá? E para piorar um pouquinho mais, repare que na hora que a gente acessa uma dessas opções, ele tem um menu aqui embaixo, né? E você consegue alterar esse menu. Então repare que aqui em primitivas está lá caixa, esfera, cilindro. Na hora que eu mudo para primitivos estendidos, olha lá, poliedro, caixa chanfrada, oil tank. É muito louco, né? Então, cada opção tem mais um monte de opção embaixo, tá? Então, imagina que você está entrando numa pasta que tem outra pasta, que tem outra pasta, tá? Fica mais fácil de entender dessa forma, tá bom? Nesse curso aqui, nós não iremos explorar todos esses painéis, nós ficaremos somente no painel criar e no painel modificar, tá bom? Agora, na sequência, a gente vai falar um pouquinho da viewport. Por padrão, a gente vem com 4 viewports. Então, a gente tem aqui a viewport superior, a viewport de frontal, frente, a viewport esquerda e uma quarta viewport, que é a viewport em perspectiva. E você vai notar que ela é um pouco diferente das outras, tá? Isso porque nós estamos no modo de wireframe, em português, estrutura de arame. Mas esse daqui é um termo que geralmente as pessoas usam em inglês, tá? Wireframe. Mas enfim, estrutura de arame. Repare que aqui em cima está escrito estrutura de arame. Então a gente vê somente as arestas do nosso objeto tridimensional, tá ok? Estrutura de arame, estrutura de arame, estrutura de arame. E aqui a gente tem graduação padrão, tá? Então aqui a gente já tem uma espécie de render do nosso objeto mostrando o material que foi aplicado nele, tá bom? Esse render aqui, ele é bem rudimentar, tá? Ele é bem fluido, isso é uma coisa boa, tá? Então ele gira aqui com muita facilidade, olha só. Mas é uma coisa bem rudimentar, não é algo que a gente consiga entregar para o nosso cliente, pelo menos não no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? No futuro com certeza será, mas por enquanto ainda não, tá? Tô falando isso daqui somente no caso dessa dúvida ter surgido aí para você, tá bom? Mas por padrão, a nossa viewport vem dividida em 4 e é aqui que a gente consegue visualizar o nosso objeto. Agora, aqui do lado esquerdo da nossa interface, nós temos duas coisinhas, tá? Deixa eu começar falando dessa pequena barra de ferramentas que aparece aqui nesse cantinho. Aqui nessa barra de ferramentas, o 3D Studio nos oferece diferentes opções de layout aqui para as nossas viewports, tá? Então, repare que ela está dividida em 4, exatamente como a gente tem aqui. Clicou aqui nessa setinha, olha só que legal, ele oferece um monte de outros layouts. Então, vou clicar nesse daqui, por exemplo.
olha só que legal, ele dividiu as nossas viewports de outra forma, tá? Bastante legal. Essa divisão aqui, essa forma de divisão é a minha favorita, tá? Mas às vezes não é a sua, tá? Então vou clicar de novo nessa setinha, às vezes você prefere que as vistas fiquem do outro lado, então você seleciona essa opção, as vistas foram para o outro lado e a maior vista ficou aqui no meio, né? E repare que à medida que você vai escolhendo, ele vai colocando as favoritas aqui no cantinho, então fica muito fácil para você alternar, tá? Então essa barrinha de ferramentas aqui, ela é bastante útil e ela é destacável, tá bom? Então às vezes você tem a sua configuração, você não muda nunca a sua configuração, tira essa barra de ferramentas e fecha ela, tá? Uma vez que você fica desse jeito sempre, por exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui para a divisão em 4, que é o padrão do 3D Studio, e assim fica igual no computador de todo mundo, tá ok? Na sequência, a gente tem aqui o explorador de cena, tá? Então, esse quadrinho aqui, essa ferramenta aqui é o explorador de cena, o mesmo que a gente encontra aqui em cima na barra de ferramentas, tá? Então, se você clicar nesse botãozinho, repare que ele vai abrir uma janelinha com o explorador de cena e que é idêntico ao lado. Olha só, idêntico ao do lado. Você vai falar, ah, não, aqui tem uns botõezinhos a mais. Aqui também tem, aqui não está aparecendo. Se você colocar o cursor do mouse e chegar para o lado, olha lá, apareceram os botõezinhos, né? É exatamente a mesma janelinha, tá bom? Então, você poderia fechar essa barra de ferramentas e abrir o explorador de cena através desse botãozinho somente quando você quisesse, tá bom? Tem gente que deixa aberto o tempo todo, tá? Eu prefiro, confesso, eu deixo ele fechado, quando eu preciso eu abro aqui através da barra de ferramentas ou através do teclado, tá bom? Mas deixa aberto porque isso daqui facilita bastante o nosso trabalho, tá? E na sequência, aqui embaixo, repare que tem um outro botãozinho que ele vai trocar essa janela para o modo de camadas, tá? Que é exatamente igual esse botãozinho aqui, o explorador de camadas. Mesma coisa, clicou naquele botãozinho, ele abre uma janela idêntica a essa, é a mesma janela, tá bom? Não precisa ficar com as duas abertas. Ou usar essa, ou usar essa, vai do seu gosto, tá bom? Mas isso daqui é algo que facilita muito a organização da nossa cena, como eu já disse anteriormente, tá? Clicou no botãozinho de novo, opa, deixa eu chegar para o lado, tá muito pequenininho. Clicou no botãozinho aqui de explorador de cena, voltou para o explorador. Clicou nesse daqui, alternou de novo para o modo de camada, tá? Selecionou a camada, clicou no olhinho, olha lá, ele some, tá? Mas depois a gente fala mais a fundo sobre isso. Aqui no explorador de cena, mesma coisa, tá? Você não quer mais ver a chaleirinha. Então imagine que você tem uma lâmpada que tem um bulbo, você quer selecionar o filamento que está lá dentro. Às vezes é difícil isso, né? Você vem aqui, desliga o bulbo e aí você consegue selecionar, né? Ou então você já clica direto aqui e olha só, ele seleciona o objeto direto, tá? Então isso daqui é algo que vai facilitar demais para a gente selecionar objetos, para a gente organizar a nossa cena. A próxima seção que eu gostaria de explorar com vocês é essa aqui embaixo, a Track Bar. Deixa eu desligar a minha câmera para você conseguir visualizar tudo. Mas aqui embaixo a gente tem a linha do tempo, muito utilizada em animação. Aqui em cima a gente tem o Keyframe, também ferramenta de animação. E aqui embaixo a gente tem as ferramentas de playback, para a gente visualizar como está ficando a nossa animação, tá? De novo, a gente não vai explorar isso aqui nessa aula. Na hora que a gente chegar em animação, aí a gente vai mais a fundo nessas ferramentas, tá ok? E por fim, para a gente encerrar essa aula, temos aqui nesse cantinho as ferramentas de navegação. Então é aqui que você vai encontrar as ferramentas de zoom, a ferramenta de pan, a ferramenta de orbit para a gente girar em torno do objeto, as ferramentas para maximizar ou minimizar. Mas isso daqui é o tema da próxima aula, tá? Então com isso nós encerramos essa aula sobre a interface do 3ds Max. De novo, isso daqui foi uma pincelada geral. Ao longo do curso nós vamos nos aprofundando nas ferramentas. Perfeito? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de avaliar e a gente se vê na próxima então. Forte abraço e até lá!